como fazer sua igreja crescer. Estratégias de propaganda, estratégias de marketing, estratégias humanas para cativar pessoas. Eu já li alguns livros ensinando essas coisas. Já li alguns livros, vários livros eu já li, mostrando estratégias, maneiras, artifícios de fazer com que as pessoas cheguem na igreja e permaneçam ali e não vão mais embora. E quando essas igrejas começam a crescer, dizem: o Espírito Santo tem atuado. Não, não é o Espírito Santo que tem atuado, não. É que a estratégia tem dado certo e funciona mesmo. Qualquer estratégia de marketing, qualquer estratégia humana bem elaborada, você pagando um bom escritório, você pagando um bom profissional para fazer e para elaborar, vai funcionar. Vai funcionar. Sua igreja será conhecida e vai crescer. Um bom slogan, uma boa propaganda, uma boa divulgação, uma boa programação, eventos especiais, maneiras de cativar o povo. Isso tudo fará com que uma igreja cresça. Eu escrevi um pedacinho aqui, algo que eu consegui concluir a partir de algumas leituras de livros que eu fiz sobre esse assunto. Eu li livros apontando como a igreja pode crescer, algumas estratégias. Um deles, inclusive, era curioso, dizia que para uma igreja crescer, você tem que transformar a igreja numa espécie de catedral, uma catedral medieval. Porque muitos jovens de hoje em dia, eles são voltados para o lado mais sombrio. São os góticos, né? Os góticos. Tem algum gótico aqui? Não. Mas os góticos. Então os góticos, eles gostam de um ambiente nebuloso. Então, se você quer conquistar os jovens, e segundo aquele pastor, acho que ele vivia numa cidade que tinha muitos góticos, ele escreveu um livro de como conquistar os jovens. Então, ele escureceu a igreja dele, ficou tudo escuro. Ele pôs velas em alguns lugares, ele pôs alguns pontos de oração onde as pessoas chegavam e ficavam ali, olhando para algumas fotografias ali e orando lá. Ele transformou a igreja nisso, dizendo: assim nós conseguimos conquistar essas pessoas. Acho que não funcionou muito, porque acho que o livro não fez muito sucesso. Acho que só entre os góticos fez sucesso isso aí, né? Mas vejam, estratégias para atingir uma classe específica. E a igreja dele estava crescendo ali. Muitas pessoas estavam indo ali porque ele tinha adotado esse modelo mais de penumbra, de luz fraca, né? de morte, né? De um ambiente morto. Isso atraía algumas pessoas, na realidade atraía muitas pessoas, muitos jovens. Os jovens iam lá e gostavam daquele ambiente. Enfim, os jovens têm essas coisas às vezes, né? Mas lendo esses livros, eu escrevi aqui algumas linhas, dizendo assim: muitas igrejas crescem porque seguem estratégias humanas para a atração de pessoas. É o que estou dizendo. Seu crescimento é decorrente de marketing e não da ação do Espírito. Um exemplo que eu li num dos livros, dizendo assim: olha, não coloque na sua igreja de jeito nenhum, coloque prelúdio e pós-lúdio na sua igreja, porque chega um incrédulo e ele vê todo mundo ouvindo piano e todo mundo assim, orando durante o prelúdio, ele vai sair correndo, nunca mais vai voltar lá. Então prelúdio e pós-lúdio são um tiro no pé no campo de marketing eclesiástico. Você quer acabar com a sua igreja? Bota o Daniel para tocar. Daniel, olha só o que fizeram com o prelúdio e com o pós-lúdio. Você que se prepara a semana inteira para tocar, né? Ensaiando lá. Eles disseram: não, acabe com isso, porque chega o incrédulo, ele vê aquilo, ele fala: o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Eu vou embora daqui, não volto nunca mais. Então ensinavam: não coloque isso, né? Coloque outras coisas, atrativos, luzes, músicas diferentes, para que o incrédulo, ele então se sinta atraído e fique ali naquela igreja. Nessas igrejas, isso é feito para conquistar a admiração dos incrédulos. Tudo é feito para isso. Shows de luz, globos de luz virando e canhões de luz, apresentações de espetáculos musicais, heavy metal às vezes são colocado lá, no Brasil talvez forró, funk, o que for, colocam lá para atrair as pessoas.
pregações divertidas e engraçadas. Eu soube de um caso em que o pastor entrou no púlpito com uma moto. Ele fala: eu não vou começar o sermão dizendo, irmãos, nesta noite nós vamos refletir. Não, o pessoal não aguenta uma coisa dessa. Tem que atrair atenção. Então ele entrou de moto, empinando a moto no púlpito. O que é isso? Uma coisa é certa, chamou a atenção de todo mundo. E esse pastor então, ele ficava inventando maneiras de transformar a sua pregação numa pregação atraente, um espetáculo. O pessoal ia embora e dizia: eu tenho que voltar, eu quero ver o que ele vai aprontar no próximo domingo. O que esse cara vai fazer no próximo domingo? Eu tenho que voltar lá para ver. Então são estratégias para atrair o povo, para trazer o povo. Depois dizem que isso é o Espírito Santo. Não é, criatividade humana. Danças, colocam moças ali dançando. Já vi igreja em que colocam lá moças e rapazes, alguns rapazes afeminados, saltitando pelo púlpito, com roupas esvoaçantes. Que igreja mente aberta, para atrair pessoas. São igrejas que vivem a 1000 por hora inventando atrações. Essas estratégias definem, entre outras coisas, um público-alvo. Quem eu quero atingir? Idosos? Se eu quero atingir idosos, então a estratégia é uma. Quem eu quero atingir? Ricos? Então a estratégia é outra. Tem que ter um bom estacionamento, tem que ter algumas coisinhas ali que os ricos gostem, algum conforto que os ricos gostem. Quem eu quero atrair? Casais entre 30 e 40 anos. Quem eu quero atrair? Então a estratégia é definida a partir do público-alvo que eu quero alcançar. Elas também têm estratégias de pregação. Mencionei agora há pouco o pastor da moto, o pastor motoqueiro, em que jamais tocam, essas pregações jamais tocam em qualquer assunto que possa desagradar os incrédulos. Isso seria uma péssima estratégia de marketing. Falar de qualquer coisa que o incrédulo se sinta incomodado. Não posso fazer isso. Suas mensagens são sempre leves e conciliadoras, engraçadas, divertidas. Suas mensagens do pastor legal, bonzinho e amigão, que sempre diz coisas positivas. O incrédulo entra e ele se sente bem. Nossa, que gostoso. Que gostoso. O pastor falou que eu tenho valor. O pastor falou que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa importante, que eu tenho muito potencial dentro de mim. Então essas pregações de autoajuda, de valorização e de massagear do ego da pessoa, as pessoas gostam disso. Temas como pecado, nem pensar. Arrependimento, longe disso. Destino eterno dos perdidos, enterre isso. Nunca passe perto desse tema. Você acaba com a sua igreja, ninguém volta mais lá. Ira de Deus, nunca fale sobre isso, nunca. Vida de piedade, de santidade, jamais. Não toque nesses assuntos. O objetivo é fazer com que todos se sintam bem. E então a igreja cresce. E os pastores então olham e dizem: que igreja boa, como o Espírito Santo tem trabalhado entre nós. Quem tem trabalhado é o setor de marketing, não é o Espírito Santo. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2 sobre isso aí. Cuidado, irmãos, cuidado com as mentiras da igreja pós-moderna, da igreja emergente, da igreja que abriu mão da verdade em troca do lucro e do sucesso. Cuidado com isso.